Olá, boa tarde. O NT Sul desta segunda-feira, 7 de junho, já está começando. Muito obrigado pela sua companhia nessa hora do almoço. Confira agora os destaques de hoje. O governo do Rio Grande do Sul anuncia a vacinação de toda a população até setembro deste ano. Nossa equipe traz os detalhes da fiscalização que monitora o isolamento de pessoas com suspeita ou confirmação de coronavírus. Vacinação contra a gripe avança e novos grupos entram no calendário já nesta semana. Loja Renner inaugura no próximo semestre em Cachoeira do Sul e a nossa equipe foi conferir como estão os preparos do novo estabelecimento. E a gente vai falar também sobre o trabalho do Museu Edir Lima, que segue atuando mesmo com as portas fechadas por causa da pandemia. E você pode opinar sobre esses assuntos enviando mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Envie também uma foto do seu vídeo e não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade ou bairro. Pelo Face também dá para participar. É só comentar lá na nossa transmissão ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira. Mande a sua mensagem e fique de olho aqui na telinha porque o NT Sul já está no ar. De sexta-feira até ontem, Cachoeira do Sul teve mais 3 óbitos de pacientes com coronavírus. Na sexta, as vítimas foram uma mulher de 72 anos e um homem de 59 anos. Já no sábado, foi confirmado o diagnóstico de coronavírus para uma mulher de 82 anos. Ela faleceu no dia 10 de maio. O município também teve mais casos confirmados. Foram 226 nesses 3 últimos dias. Só na sexta foram 90. Os casos suspeitos foram 151 no mesmo período e outros 79 foram descartados. Além disso, mais 149 residentes em Cachoeira do Sul são considerados recuperados. O município passa agora dos 9.000 casos confirmados. São 9.039. 214 estão como suspeitos. 7.709 já foram descartados e 7.845 estão recuperados. 136 foram a óbito com a Covid-19 até o momento. Bom, e o governo do Rio Grande do Sul anunciou que vai vacinar até setembro toda a população adulta aqui do estado, do Rio Grande do Sul. Segundo levantamentos da Secretaria Estadual da Saúde, a partir de projeções do envio de remessas de vacinas contra a Covid-19, vai ser possível imunizar integralmente os grupos mais vulneráveis e a população acima dos 18 anos. O governador Eduardo Leite utilizou as redes sociais para anunciar o esquema de vacinação para a população gaúcha. Através do calendário do Ministério da Saúde, será possível, até setembro, imunizar todos os integrantes dos grupos de maior vulnerabilidade e dos trabalhadores da educação e ainda vacinar com a primeira dose o público dos 18 anos. Em dezembro, a previsão é completar com a segunda dose o esquema vacinal de todos os imunizados. Para junho, a previsão estipula a vacinação de todos do grupo de maior vulnerabilidade e 100% dos trabalhadores da educação e a primeira dose para adultos de 50 a 59 anos. O mês de julho será reservado para pessoas de 40 a 49 anos. Agosto de 30 e 39 e o mês de setembro para aplicação da primeira dose entre 18 e 29 anos. Atualmente, o Rio Grande do Sul é o estado que mais vacina no Brasil. O governador enfatiza que essa é uma corrida em que todos ganham. E assim, todos no Rio Grande do Sul deverão ter a primeira dose das vacinas até o final do mês de setembro. Como existe diferença do intervalo entre a primeira e a segunda dose, de acordo com a fabricante da vacina, o mês de outubro e de novembro deverá ser ainda da aplicação da segunda dose para aqueles que tiverem vacinas que precisarem segunda dose nesses meses. Mas a notícia é positiva. Nós temos sim a perspectiva de poder vacinar toda a população adulta do Rio Grande do Sul até o final do mês de setembro com a primeira dose. Vocês sabem que o Rio Grande do Sul é o estado que mais vacina a sua população. Nós estamos sempre no topo do ranking e somos o estado que tem maior percentual da população com as 2 doses da vacina.
Essa é uma corrida em que todos ganham e no Rio Grande do Sul a gente vai continuar trabalhando para proteger sempre a nossa população. O estado já recebeu mais de 6.700.000 doses entre a Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Para o presidente do Conselho das Secretarias Municipais da Saúde, Maicon Lemos, o avanço da imunização no estado será capaz de reduzir os casos graves da doença e impactar nas taxas de ocupação de leitos de UTI e enfermaria da rede de saúde. Provavelmente uma das melhores notícias que a gente já trouxe desde o início da pandemia aqui no Telejornal NT Sul, né? Que é essa luz no fim do túnel da gente ter uma previsão de em que data, em que momento a população estaria, em sua maioria, pelo menos ali cerca de 70%, 75% dela imunizada, né? O que faz, pelo que a gente já viu, pelas experiências, pelas pesquisas que estão sendo feitas, até por aquele estudo, né, do Instituto Butantan, no município de Serrana, lá em São Paulo, que quando a imunização daquele público, daquele município específico, chegou a 75%, os números da pandemia caíram drasticamente e houve, portanto, um controle. Portanto, previsão aqui do estado do Rio Grande do Sul, né, como a gente trouxe aí na reportagem, é que isso aconteça aí até o mês de setembro. Tomara que as entregas das vacinas não atrasem, que esse cronograma seja, portanto, cumprido, para que nós, de fato, possamos olhar além, né, possamos projetar o depois da pandemia, finalmente, depois de tanto tempo, né? Gente, olha só, os idosos que retiraram senhas para garantir a aplicação da segunda dose da Coronavac, isso aqui em Cachoeira do Sul, e que ainda não compareceram para receber a vacina, têm até a próxima sexta-feira, dia 11 de junho, para procurar os postos de saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 90 senhas seguem aguardando imunização na US1 e outras 50 senhas na US4. Após o prazo estipulado, a Secretaria Municipal de Saúde deve liberar o saldo restante dessas doses para o calendário geral da imunização. Bom, e desde quarta-feira, equipes da Prefeitura de Cachoeira do Sul monitoram o cumprimento de isolamento de pessoas com suspeita ou então pessoas positivadas para coronavírus, além daquelas que moram com essas pessoas. A ação é mais uma estratégia para frear a circulação do vírus e, com isso, reduzir contaminações, hospitalizações e óbitos. A repórter Lena Caetano está chegando agora para falar um pouquinho sobre o andamento desse trabalho, né, Lena? E falar aí um pouquinho do comportamento de quem está, portanto, infectado com coronavírus. Como é que esse público está se comportando, Lena? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, amigos do NT Sul da TV Cachoeira. Daniel, infelizmente, cerca de 12% dessas pessoas não estão se comportando não. Isso é motivo de preocupação. Lá no início do jornal, a gente mencionou, tu leu aí, que 138 novos positivados foram detectados neste final de semana, 98 suspeitos que aguardam resultado de exames e desde quarta até domingo, os 5 primeiros dias de trabalho, 1.170 visitas foram feitas pelos fiscais da saúde e desse total, 139 pessoas não estavam onde deveriam estar, que é em casa, se recuperando, se cuidando e isolando-se, né? Não tendo contato com outras pessoas. Os coabitantes também são pessoas que convivem com essas pessoas que estão positivadas, também devem recebem a recomendação de ficar em casa. Essa é a regra, esta é a orientação, esta é a dinâmica que deve ser seguida. Mas, infelizmente, quase 12% dessas pessoas não estão cumprindo essa regra. E segundo o coordenador da Defesa Civil aqui de Cachoeira do Sul, Edson Neves Júnior, que coordena esse trabalho de monitoramento e de fiscalização desses pacientes, esses números causam preocupação. Uma segunda etapa, que é uma avaliação do Departamento de Vigilância Sanitária, onde vai olhar caso a caso. Há desde erros de endereço, né, o que nos fez contactar o pessoal da Secretaria de Saúde, UPA, para uma atualização dos cadastros quando a pessoa faz a sua consulta. Então, se a pessoa não estava no endereço indicado, ela recebeu o termo foi gerado o termo, e agora, no contato com o DVS, ela terá que fazer a devida correção e a explicação do porquê não estar naquele endereço. Mas há também pessoas que não foram encontradas, foram encontrados familiares, pessoas que
foram até o comércio, levar uma outra pessoa para fazer compra, informa que não saiu do carro, mas não é esta a recomendação, não é isto que deve acontecer. Então, todos os casos agora passam por uma avaliação do Departamento de Vigilância Sanitária, e a nossa parte, que está fazendo a visitação e avaliação das pessoas, porque não é somente a fiscalização, nós queremos saber também informações de como essas pessoas estão se sentindo em casa. Bom, aí, portanto, o Edson das Neves Júnior, né, que está coordenando essa força-tarefa para fazer esse monitoramento a essas pessoas que estão positivadas para a Covid-19 e que, portanto, precisam ficar em isolamento. Bom, nós estamos conversando aqui com a Lena Caetano, que está ao vivo trazendo informações para a gente sobre isso. Lena, quais têm sido as justificativas por quem a fiscalização chega lá, a pessoa não está em casa, e aí? O que a pessoa argumenta, né, para dizer, não, precisei sair, o que argumentam? Olha, Daniel, o trabalho dos fiscais tem sido um tanto quanto diferenciado. Eu conversei hoje pela manhã com o Edson Júnior e ele destaca isso. As equipes são 5 equipes, em torno de 50 profissionais, 50 trabalhadores da Prefeitura de Cachoeira do Sul, de vários setores, que estão nessa força-tarefa. Eles receberam um treinamento diferenciado, um treinamento especial para fazer abordagem, para fazer essas visitações. E o trabalho, segundo o Júnior, é de uma certa maneira que humanizado, porque a missão desses fiscais não é simplesmente chegar, fiscalizar, impor regras e exigir que eles estejam em casa, mas também saber qual a situação dessas pessoas, de que maneira elas estão vivendo, e isso inclusive já fez com que as equipes detectassem 3 pacientes, 3 pessoas que foram inclusive encaminhadas para atendimento médico, pessoas que depois de cumpridas a quarentena, estavam sofrendo os efeitos da Covid-19. E essas pessoas foram detectadas, foram encontradas pelos fiscais e encaminhadas para atendimento médico. Uma delas, inclusive, ainda está no HCB. E as desculpas, as justificativas que os fiscais recebem são as mais diversas. O Júnior menciona que ele já mencionou aí, a gente ouviu agora há pouco a questão de que as pessoas, vou ir no mercado rapidinho, vou nas lojas, vou rapidinho, não sair do carro, mas não é essa a questão. As pessoas também mencionam que eu preciso trabalhar, eu sustento a família, mas são pessoas que estão infectadas, não podem sair de casa. Foi mencionado também a situação de uma pessoa que estava infectada e que continuava indo trabalhar num ônibus, numa lotação fretada pela empresa, lotada de pessoas. E no ir e vir, seguramente, o risco de contaminação. Então, são vários casos e as pessoas tentam se justificar, só que a recomendação sempre é ficar em casa, se isolar, porque esta é a dinâmica, é o objetivo principal desta iniciativa da Prefeitura, isolar as pessoas infectadas para que o vírus pare de circular na cidade. O trabalho seguirá sem prazo para término. As pessoas que foram visitadas poderão e deverão receber novas visitas dos fiscais, visitas surpresas de manhã à tarde ou à noite. Esse trabalho vai continuar e, segundo o Edson Júnior, as pessoas que não forem encontradas em casa, as pessoas que não estiverem onde deveriam estar, poderão sim ser responsabilizadas criminalmente. Uma pessoa é um potencial para contaminar dezenas de pessoas que vão contaminar centenas. Então, nós temos que evitar que a pessoa contaminada esteja circulando entre os demais cachoeirenses. E este é o trabalho. Tomara que a gente chegue, e é isso que eu acredito que vai acontecer essa semana, de nós não encontrarmos mais pessoas fora de casa, porque o recado está dado. A fiscalização vai continuar acontecendo de segunda a domingo, manhã, tarde e noite, né? Já visitamos. Hoje temos um número bem menor, porque a gente pegou um mutirão para pegar todo aquele atrasado que se tinha. Hoje o número é menor e começam as revisitações. Não é porque tu foi visitado na terça ou na sexta que tu não vai receber uma visita no dia de hoje. Pessoas poderão receber 1, 2, 3, 4, 5 visitas, quantas aquelas que a gente julgar necessário.
Bom, o recado está dado, como diz o Edson das Neves Júnior, né? Ou seja, as pessoas foram visitadas, estão sendo visitadas, até agora não teve multa, não teve nenhum aspecto criminal, né, em relação a quem descumpriu o isolamento, aqueles que estavam positivados para a Covid-19, mas a Prefeitura também vai precisar ser mais enérgica, como a Lena também já citava aqui antes da sonora do Edson das Neves, em relação à reincidência, né, considerando a situação da pandemia aqui no município de Cachoeira do Sul. Bom, a Lena está com a gente ao vivo e eu preciso perguntar para a Lena sobre uma movimentação que teve no fim de semana. Alguns empresários foram até a frente da casa do prefeito aqui do município, José Otávio Germano, empresários do setor aí do comércio, né, de lancherias, de bares, que é um setor que está sendo bastante impactado pela pandemia, para pedir algum tipo de flexibilização, para fazer propostas. Lena, como é que foi isso? Há alguma sinalização da prefeitura sobre esse setor? Olha, Daniel, os empresários estiveram em frente à casa do prefeito, lá na Volta das Charqueadas, mas não conseguiram contato com o prefeito. A justificativa é que o prefeito teria ido viajar. Eles não foram recebidos, até porque também não agendaram. Foi uma manifestação surpresa. O atual decreto menciona que essas empresas, o atendimento nessas empresas do ramo de alimentação, bares, restaurantes e lancherias, é limitado até 20 horas o atendimento presencial e de 20 horas até a meia-noite somente teleentrega. A proposta dos empresários é que à noite também possa haver atendimento presencial, claro que dentro de normas de regras sanitárias já previstas em lei. Esta é a principal reivindicação deles. Esses empresários, inclusive, consta, já tem um documento elaborado com várias sugestões de flexibilizações que eles pretendem entregar ao Executivo Municipal, o que ainda não foi feito. Fizemos contato hoje pela manhã com a Prefeitura e, segundo a assessoria de comunicação, o município ainda não tem nenhum retorno oficial sobre de que forma vai tratar essa demanda dos empresários, se vai haver realmente flexibilização extra com relação a esse setor e também não tem, por enquanto, nenhuma reunião, nenhum encontro agendado desses empresários com o Executivo Municipal, Daniel. Perfeito. Lena Caetano trazendo informações ao vivo para a gente, diretamente da redação do NT Sul. Lena, obrigado pelas informações. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Daniel, a você. Boa tarde a todos. Até a próxima. Valeu. Bom, eu já quero convidar você que está em casa para interagir, para fazer o telejornal NT Sul juntamente com a gente, para dar a opinião sobre esses assuntos que são controversos, são difíceis, né? O município, a Prefeitura de Cachoeira do Sul está bastante pressionada, por um lado pela pandemia, que é crescente, os números de casos, as mortes, né, que não param de ocorrer, infelizmente, e por outro lado também a pressão dos diferentes setores da economia por flexibilizações, pela necessidade de trabalho e, como a gente acabou de trazer aqui, também esse comportamento difícil, né, por parte daqueles que positivaram, que tiveram o resultado positivo para a Covid-19, alguns deles desrespeitando essas regras, e claro que isso é um fator que contribui, infelizmente, né, para o avanço, para o agravamento da pandemia no município. Você que está em casa, o que você pensa sobre todas essas movimentações que estão acontecendo no nosso município, sobre a situação de Cachoeira do Sul, que é uma das piores regiões do estado em relação à Covid nesse momento? O que poderia ser feito? Alguma flexibilização mais poderia ocorrer? Você acha que não? Que novas restrições deveriam ocorrer? Mande sua opinião. Nossas redes sociais estão inteiramente à sua disposição. Queremos ouvir você, repercutir com você também todas essas questões. O nosso número, atenção aí para o nosso WhatsApp, é o 51997697129. Salve aí no seu celular, você pode interagir a qualquer momento do dia, mandar a sua notícia, mandar uma foto, mandar um vídeo. E claro, quando nós estivermos ao vivo aqui, do meio-dia 1, você pode participar ao vivo, tá bem? Temos também as nossas lives lá no Face e no YouTube, facebook.com/TV Cachoeira, é só comentar na live e a gente põe no ar aqui o seu recadinho, tá bem? No YouTube, youtube.com/TV Cachoeira, Novo Tempo, estamos aguardando o seu recado. Gente, a 24ª Coordenadoria Regional da Educação vai distribuir amanhã 2.175 cestas de alimentos para as escolas da rede estadual dos 11 municípios da abrangência. Conforme a coordenadora Elaine Dalcin, as cestas vão ser distribuídas para as escolas e, posteriormente, para os alunos e pais. As famílias devem aguardar as escolas chamarem. E olha, boa notícia aí de um dos setores econômicos, né, aqui de Cachoeira do Sul. A loja Renner de Cachoeira do Sul deve ser inaugurada no próximo semestre.
As obras foram intensificadas nos últimos dias com a ampliação do prédio da Casa Sório, localizada na rua Júlio de Castilhos. A nossa equipe foi conferir como está o andamento do novo estabelecimento aqui na cidade. A pandemia não interferiu na chegada das lojas Renner em Cachoeira do Sul. Com décadas de história e nascida no território gaúcho, a rede é uma das mais conhecidas no segmento de vestuário masculino, feminino, infantil e perfume. Ao todo, 30 empregos diretos devem ser gerados no município. Segundo os proprietários, o espaço terá 2.300 metros quadrados, estacionamento subterrâneo com acesso pela Rua Pinheiro Machado. Será uma ampliação da Casa Sório, que vai ceder a loja para a nova marca que deve ser inaugurada no final de 2021. Então a gente resolveu fazer esse investimento, né? Construir a parte do fundo, unir com a parte da frente da loja. Tem mais um andar que vai ser o depósito deles e na parte de baixo um estacionamento. Essa loja da Renner vai ser a maior loja em área construída, que vai ser, o total vai ser, juntando com a loja que já tem construção do pai, vai dar 2.300 metros quadrados. E outra coisa, a geração de funcionários que a Renner vai trazer, eles têm a possibilidade de trazer vários empregos para Cachoeira, isso é muito bom também. O investimento passa dos 3 milhões de reais. Segundo a família, o contrato de aluguel será de 10 anos e as lojas Sório vão continuar atuando em Cachoeira do Sul, na Avenida Brasil e na 7 de setembro. Geraldo salienta que o estabelecimento terá vida longa no município. Ela vai continuar existindo porque vai ter a Casa Sório da 7, que não vai ser fechada, e nem a da Avenida Brasil. Tá, ela vai continuar existindo. Esperamos que ela fique mais de 100 anos, centenário. Essa é a vontade do meu pai. E eu só fiz isso porque eu acho que Cachoeira merece ter um empreendimento que nem a Lojas Renner. Então eu acho que vai ser um bom negócio. O interessante é que eu já tinha conversado uma vez com o Sório aqui na loja. Se eu arrumar um aluguel que te supra as tuas necessidades que tu tens como loja hoje e trazer uma boa empresa, tu alugaria? Ele me respondeu, alugaria. Então depois de 2 anos que eu estava com a pasta da Renner, né, eu fiz alguns contatos, o Matheus me procurou, Matheus, vem a Cachoeira que eu tenho um lugar certo para ti. Ele veio aqui, olhou, conversou com o Sório também, e o Sório lembrou, poxa, mas tu teve há 2 anos aqui atrás, e promessa é dívida, né? A gente sempre tem tudo anotado, os clientes, tudo direitinho ali, os interesses que tem, né? Então o intercâmbio mesmo foi assim. Os proprietários do imóvel ainda aguardam o habite-se do executivo. O documento atesta que a residência foi construída de acordo com as normas estabelecidas pela Prefeitura. O secretário de Indústria e Comércio, Pipa Germanos, garante a declaração em 24 horas. A secretaria aqui está à disposição de todos os empresários. A gente tem acompanhado muitos deles no aspecto de aprovação de projeto, acompanhamento e também no alvará. O alvará é rápido, nós vamos fazer em 24 horas o alvará para eles, certamente. Mas a gente aguarda que eles venham aqui e a gente possa se inteirar mais do processo de tramitação e poder ajudar na aceleração. Além de estar presente no Brasil com todas as marcas, as lojas Renner possuem unidades no Uruguai e na Argentina. Boa notícia aí, portanto, para Cachoeira do Sul, né? Que esse exemplo aí possa ser seguido também por outras redes varejistas, enfim, de diferentes setores e que com certeza será muito produtivo aqui para o município, né? Bom, estamos chegando ao nosso primeiro bloco de interatividade. Vamos ver o que estão dizendo aqui os nossos telespectadores, os nossos internautas. Se você chegou agora em casa, ligou a sua TV, está nos acompanhando pelas nossas lives, você também é convidado a fazer o telejornal com a gente, a dar a sua opinião, concordando, discordando, argumentando, né, e trazendo aí a sua visão sobre os diferentes fatos do nosso dia a dia. Nosso WhatsApp, atenção para o número, vai para a telinha aí, é o 51997697129. No Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Eu vou começar com os recados desta live do Facebook. A Ieda Noé Rodrigues está com a gente aqui, mandando seu abraço. Obrigado, Ieda. Grande abraço para você aí. Um bom começo de semana.
A Elizabeth Bittencourt está lamentando aqui, né, o incêndio que aconteceu hoje de manhã na lancheria Pitbull, no centro aqui de Cachoeira do Sul. A gente já reportou isso também mais cedo lá na nossa página do Facebook. Um incêndio aí que não tem as causas ainda devidamente elucidadas, né? A informação positiva é que ninguém se machucou, ninguém se feriu com esse incidente, né? Por outro lado, uma perda grande ali para os proprietários. Obrigado, Elizabeth, pela sua mensagem. A Lorena Moraes também está com a gente, mandando o seu boa tarde. Obrigado, Lorena. Grande abraço aí para você. O Edson Luiz Dias está fazendo aqui um comentário sobre essa questão do desrespeito que está acontecendo por quem testou positivo para a Covid-19, e aí ele tem um argumento aqui, ó. Se divulgassem os nomes dos infectados, seria muito mais fácil, tanto para nos cuidarmos e até denunciar quem está com o vírus. Argumenta aqui o Edson Luiz Dias. Obrigado, Edson, pela sua participação. Boa semana aí para você. A Fátima Lisboa, boa tarde, Daniel. Abençoada semana para todos nós, para você também, Fátima. O Zeno Fonseca está nos acompanhando em Porto Alegre, capital dos gaúchos. Abraço para todos os nossos amigos aí em Porto Alegre. A Márcia Azevedo também com a gente, a Valderez, Sônia, bairro Augusta, grande abraço para todos aí. Vamos para a telinha? Vamos ver os recados que chegam aqui através do nosso WhatsApp. A Maria Valdete Rodrigues acha um crime o que os positivados estão fazendo, saindo de casa sem estar curados. Pois é, Maria, esse é o caso, né? Esse é o ponto. Quem testou positivo precisa ficar em isolamento, né? Senão a gente não vai ter controle. Mesmo que eles fiquem, talvez já não se tenha o controle desejável, né? Para o vírus. Agora, se aqueles que testaram positivos não ficarem em casa, né? A situação realmente se agrava. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? A Jane também está com a gente. Na minha opinião, na primeira vez, já tem que sofrer a multa. São adultos, estão sendo bem orientados. Fazem isso porque são irresponsáveis, diz aqui a Jane, né? Argumentando que a prefeitura, no primeiro momento, notificou, orientou, né, com toda a atenção a essas pessoas, mas no posicionamento aí da nossa telespectadora, a prefeitura já deveria ser mais dura, né? Já deveria multar, porque em tese, todos já sabem ou saberiam, né, que deveriam ficar em casa em isolamento após testarem positivamente para a Covid-19, para o coronavírus. O Luiz, com Cachoeira do Sul, ele diz aqui, não é o meu caso, mas no caso de quem trabalha de bico, quem vai sustentar estas famílias? Questiona aqui o Luiz. Boa pergunta, Luiz. Obrigado aí pela sua participação. E por outro lado, quanto mais a pandemia se estende, né, quanto mais tempo demora para o controle do vírus, mais tempo essa dificuldade toda vai se arrastando, né? Obrigado aí pelo importante questionamento. O João Zago também está com a gente aqui. Gostaria de saber qual o parâmetro utilizado para a volta das aulas. Estão colocando em risco a vida dos alunos, pais e professores num momento tão crítico na cidade. Não estou conseguindo entender essa atitude absurda nesse momento. Infelizmente, não estão agindo com prudência, diz aqui o João. Obrigado, João, pela sua participação, né? A gente, inclusive, vai acompanhando também de perto essa questão aí das aulas. Nos próximos dias, a gente deve trazer aqui reportagens, trazendo todos os lados envolvidos nessa questão. Bom, obrigado a você que já interagiu com a gente até aqui. Vai participando, vai mandando o seu recado pra gente nas redes sociais. Daqui a pouquinho quero ouvir o que você tem a dizer também aqui no Telejornal NT Sul. No próximo bloco tem a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o Rio Grande do Sul. E ainda, vacinação contra a gripe avança e novos grupos entram no calendário já nesta semana. E a gente vai falar também sobre o trabalho do Museu Edir Lima, que segue atuando mesmo com as portas fechadas por causa da pandemia. O NT Sul volta em instantes, não sai daí. O NT Sul já está de volta, ao vivo. Obrigado pela sua companhia com a gente aqui na hora do almoço. Gente, a semana começou com nuvens e pelo menos até quinta-feira tem possibilidade de chuva. E as temperaturas não variam muito ao longo dessa semana. Nós vamos ver agora os detalhes na previsão do tempo. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com muitas nuvens e pode ter chuva a qualquer hora, mas com volume pequeno. Temperatura mínima 14 graus, máxima 19. Terça-feira também vai ter muitas nuvens, ainda tem chance de chuva e momentos de aberturas de sol podem ocorrer. Temperatura mínima 15 graus, máxima 18. Quarta-feira tem menos chance de chuva que os primeiros dias da semana, mas o tempo deve permanecer predominantemente fechado, com muitas nuvens. Eventualmente o sol pode abrir, mínima 14 graus e máxima 21.
Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Muitas nuvens cobrem o estado gaúcho nesta segunda. Aberturas de sol, entretanto, ocorrem em parte do estado. Elas se dão principalmente em parte do oeste e no sul, onde o tempo seco predomina, apesar de períodos de maior nebulosidade. Chuva e garoa atingem muitos pontos do território gaúcho, especialmente a metade norte. Os maiores volumes ocorrem no noroeste e no norte do estado. Ar mais frio atua no sul gaúcho e na campanha. A temperatura pouco varia na maioria dos municípios durante o dia. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a temperatura máxima é de 21 graus. Em Passo Fundo, na região norte, 16. Na região central, em Santa Maria, 17. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 18 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 20 graus. A gente fala agora um pouquinho sobre mercado agro. As negociações continuam lentas no mercado de arroz em casca do Rio Grande do Sul devido à queda de braço entre os poucos compradores e vendedores ativos no mercado. Segundo informações do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, os lotes estão sendo adquiridos com cautela. Isso porque os compradores estão incertos quanto ao consumo nas próximas semanas. Dados do CPEA indicam que muitos orizicultores, por sua vez, têm se capitalizado com a venda de outras commodities e assim permanecem retraídos nas negociações do arroz. Nesse cenário, os preços seguem em queda. O recuo foi de 2,65% entre 25 de maio e 3 de junho. E atenção, porque amanhã termina a segunda etapa da vacinação contra a gripe no Rio Grande do Sul. Mais uma etapa da imunização deve começar no dia 9, abrangendo outros grupos prioritários. Todos os grupos da campanha de vacinação contra a influenza em 2021 representam mais de 5 milhões de gaúchos. Na primeira etapa, que começou em abril, foram vacinados crianças acima dos 6 meses e menores de 6 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde e povos indígenas. Na segunda, que começou dia 11 de maio e termina nesta terça, foi a vez das pessoas acima dos 60 anos e dos professores fazer a vacina contra a gripe. A população da primeira etapa ainda pode procurar para fazer a vacina. Esse ano a campanha realmente está um pouco diferente dos anos anteriores. Junto com essa campanha, a gente tem a campanha de vacinação contra a Covid. As pessoas que podem devem priorizar essa vacina. Para quem também faz parte de um dos públicos da campanha de vacinação contra a Covid-19, como os idosos e profissionais de saúde, a orientação é que seja respeitado o intervalo mínimo de 14 dias entre as doses da vacina contra a gripe e do coronavírus. Quem teve Covid também tem que aguardar a recuperação clínica total do quadro. Então, devido a esses fatores e outros fatores, a gente acredita que a cobertura dessa campanha vai ser atingida aos poucos. Os números já provam isso. No Rio Grande do Sul, 56% das puérperas estão vacinadas. Gestantes são 48%, crianças 56%, trabalhadores de saúde 44%, povos indígenas 78% e idosos apenas 33%. Quando puder, procurem fazer a vacina da influenza, porque esse vírus, assim como o vírus SARS-CoV, que é o vírus da Covid, ele também leva a aumento de número de internações, leva a síndrome respiratória aguda grave e também pode levar a óbito. Então, é muito importante que as pessoas estejam totalmente protegidas com essas duas vacinas. Aqui em Cachoeira, a gente tem doses nas 9 unidades de saúde, Então, assim que as pessoas puderem, os grupos prioritários e a gente alcançando o maior número de grupos, podem ir fazendo a vacina. Em Cachoeira do Sul, o horário de atendimento varia de uma unidade de saúde para outra. Algumas abrem a partir das 7 horas da manhã e outras começam o expediente às 7h30. Fazem o intervalo ao meio-dia e retomam no turno da tarde. Na tela, a informação detalhada. Os municípios da 8ª Coordenadoria, alguns municípios, que a gente tem 12 municípios de abrangência,
eles já atingiram a meta de 90% que a gente tem em alguns grupos prioritários. Mas, no geral, a 8ª Coordenadoria ainda não conseguiu atingir essa meta de cobertura de 90% em nenhum grupo prioritário. É o caso de Cachoeira do Sul. Nenhum grupo atingiu a meta de 90%. O que está mais perto é dos povos indígenas. 84,9% das pessoas deste grupo foram vacinadas contra a gripe. Crianças, 73,8%. Gestantes, 61,2%, idosos, 43,5%, puérperas, 40,4%, professores, 33,8% e trabalhadores de saúde, apenas 25,5%. Dia 9, próxima quarta-feira, começa em todo o estado a 3ª etapa da campanha, quando pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade pode receber a vacina contra a gripe de graça. Aí, portanto, informações importantes sobre a vacinação contra a gripe, enquanto a vacinação para a Covid não chega a toda a população. É importante que quem faz parte dos grupos prioritários da vacinação também da gripe já aproveite, faça a sua imunização, né? Porque é uma vacina tão importante aí também para outros vírus que já são velhos conhecidos nossos, né? Bom, estamos chegando a mais um bloco de interatividade e a gente gosta muito desse momento, desse espaço aqui, que é justamente para poder repercutir as diferentes notícias do dia, para ouvir, para ver a percepção também dos nossos telespectadores, da nossa comunidade, né? Que tem vez e tem voz por aqui. Vou começar com o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Lá no nosso canal do YouTube tem live, você pode comentar por lá. A Maria da Graça Luz diz aqui, boa tarde, quando vão liberar a vacina para quem tem 50 anos ou mais? Pois é, Maria, a gente não tem ainda uma data divulgada pela Prefeitura, né, quando essa faixa especificamente vai começar a ser vacinada, porque justamente depende da disponibilização das vacinas. Mas como a gente trouxe numa reportagem aqui no comecinho do jornal, a expectativa no Rio Grande do Sul é que até setembro a população adulta aí de 18 anos ou mais esteja vacinada. Então a gente já tem nesse começo de semana, em alguns municípios gaúchos aqui, pessoas de 57 até de 56 anos, né, em alguns municípios já recebendo a vacinação. Então essa faixa dos 50 deve estar pertinho, né? Não deve demorar muito não. Obrigado pela participação, viu, Maria? Tudo de bom para você aí, um bom começo de semana. Vamos agora aqui para o nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, outra live. Vamos ver aqui os recados. A Isabel Cristina Machado celebrando aqui, comemorando, né, a vinda das lojas Renner para Cachoeira do Sul. Essa inauguração que está prevista para o fim do segundo semestre de 2021. E a gente exibiu matéria também no primeiro bloco aqui do jornal. Obrigado, Isabel, pela sua mensagem. A Mara Regina Melo Belo, boa tarde, Daniel, abençoada semana para vocês, do Telejornal, abração para todos, estou assistindo aqui em Potreiros, obrigado, Mara, tudo de bom para você, para os nossos telespectadores no interior do município de Cachoeira do Sul, por quem a gente tem tanto carinho, né? A Lélia Lima, boa tarde, acho que tem que ter mais fiscalização nos bairros, nos fins de semana. Alerta aqui a Lélia Lima, né? Para que a fiscalização dê uma atenção maior aos fins de semana nos bairros aqui de Cachoeira do Sul, para evitar aí as aglomerações. Léo Chaves também está com a gente, também celebrando a vinda de mais uma loja aqui para Cachoeira do Sul, e ele destaca, né, mais empregos. Cachoeira do Sul, que está positiva na geração de empregos este ano, no último mês agora teve, vamos dizer assim, uma certa perda de fôlego, mas está bem na geração de empregos, tomara que continue assim, né? Que a geração de empregos avance, continue, tantas pessoas que ainda precisam se colocar aí no mercado de trabalho. Daqui a pouquinho tem os recadinhos aqui na nossa tela do WhatsApp, vai participando aí, 51997697129 é o nosso número, já a gente vê os recadinhos aqui na telinha. E olha só, está marcado para hoje, às 4 horas da tarde, uma audiência virtual
para debater as medidas adotadas pela Prefeitura de Cachoeira do Sul no Decreto 53, aquele que exige a testagem em massa do comércio até o dia 18 desse mês. A Justiça vai ouvir o lado do Ministério Público, que pediu a revogação da prescrição, e o Executivo, a Prefeitura, que solicita essa autorização para o setor funcionar, para o comércio funcionar presencialmente no município. O impasse começou ainda na quarta-feira com um pedido de suspensão do decreto que prevê testes de antígeno a todos os trabalhadores. Mesmo com a recomendação, o prefeito José Otávio Germano não acatou o requerimento. Na sexta-feira, a promotora de justiça, Débora Becker, ajuizou uma ação civil pública para que o município de Cachoeira do Sul revogue o artigo 3º do Decreto Municipal número 53, no que diz respeito à testagem em massa dos trabalhadores e consumidores. A consequência projetada pelo MP foi de que a testagem irrestrita de antígeno, inclusive de assintomáticos, além de não ter eficácia demonstrada, poderia representar atraso na entrega dos resultados dos exames imprescindíveis à confirmação de diagnóstico de pacientes que necessitem efetivamente de isolamento e de atendimento de saúde. Débora Becker destaca que a dispensa de testagem daqueles que já contraíram o vírus antes também é desprovida de qualquer embasamento técnico ou científico. O Ministério Público entendeu que o município de Cachoeira do Sul agiu sem embasamento ao condicionar o desempenho das atividades de forma presencial à realização do teste de antígeno da Covid-19. Isso porque não demonstrou que se trata do melhor teste ou aquele que tenha a melhor capacidade de detecção dos casos ativos, inclusive em sintomáticos, porque não demonstrou ter estrutura para fiscalização do efetivo cumprimento desse decreto, seja no que tange a realização dos exames ou a sua apresentação tempestiva no Departamento de Vigilância Sanitária, inclusive porque se acompanha há mais de ano esse cenário de pandemia com reiterados relatos de ausência de estrutura para fiscalização do cumprimento de medidas sanitárias obrigatórias, como o distanciamento social, o uso de máscara, sendo reiterados os relatos de aglomerações clandestinas e irregulares não fiscalizadas ou não combatidas pela falta de condições e de pessoal. Então, descumprida a recomendação conjunta expedida pelo Ministério Público com o Ministério Público do Trabalho na última quarta-feira, o Ministério Público não viu alternativas que não o ajuizamento dessa ação agora oferecida. Nesta segunda está marcada uma audiência virtual, onde a Justiça vai ouvir os lados da Prefeitura e do Ministério Público sobre os testes de Covid-19. A reunião será às 16h. E claro, amanhã a gente traz todos os detalhes, e resultado também dessa reunião, assim como ainda hoje atualizaremos essas informações nas nossas redes sociais e lá no nosso site novotempo.com/ntsul. Gente, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou as datas das provas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2021. As provas vão ser aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, para as versões impressa e digital. As inscrições para o Enem 2021 podem ser realizadas entre os dias 30 de junho e 14 de julho, na página do participante. A nota do Enem é usada para ingresso no ensino superior em diversas instituições do país. Também pode ser aplicada para participar de programas como o SISU, ProUni e o FIES. O trailer lanche Pitbull, localizado na rua Ernesto Alves, no centro aqui de Cachoeira do Sul, pegou fogo hoje de manhã por volta das 9 horas. Conforme o Corpo de Bombeiros, não havia funcionários no local porque a lanchonete estava fechada. O prejuízo ainda não foi calculado, mas as paredes da cozinha ficaram queimadas. O local onde fica o caixa não foi atingido. Os bombeiros levaram 1 hora para combater o fogo. Ainda não foi possível identificar o que causou esse incêndio, apenas que ele começou na cozinha da lancheria. O Museu Edir Lima, de Cachoeira do Sul, segue atuando, mesmo com as portas fechadas por causa da pandemia. O foco segue sendo a preservação, ampliação do acervo e também divulgação da história. A nossa equipe foi até lá conferir um pouco desse trabalho e constatou que até quem não mora na cidade pode ter acesso a ele. Com a pandemia de coronavírus há mais de um ano, uma das muitas portas que tiveram que ser fechadas foi a do Museu Municipal Edir Lima, aqui de Cachoeira do Sul.
Com isso, alternativas tiveram de ser buscadas como forma de continuar preservando e também levando até as pessoas a história da cidade. A equipe aqui do museu continua trabalhando e, já que as portas não podem ser abertas e as pessoas terem acesso, virem até aqui para conhecer este trabalho, a equipe do museu encontrou uma maneira de, através do telefone ou até de computadores, levar até as pessoas esse trabalho. Nos 42 anos de história do Museu Municipal de Cachoeira do Sul, Edir Lima, nunca ele esteve tanto tempo com as portas fechadas ao público. Nunca ele esteve tanto tempo com sua história confinada simplesmente entre as paredes. Mas, neste ano de 2021, a equipe resolveu, em função da pandemia, evidentemente, inovar e fazer com que toda essa história chegue até as pessoas, e para isso muita criatividade está sendo usada. Nós vamos, a partir de agora, mostrar um pouquinho para vocês do trabalho que está sendo realizado aqui para que tudo isso aconteça. Para esse bate-papo de atualização sobre as atividades aqui do museu, nós vamos conversar com a diretora da casa, a Gisele Vomer. Tudo bem, Gisele? Tudo bem, prazer recebê-los. Prazer é todo nosso. E nós vamos usar como cenário a sala Lia William, que está aqui com toda uma exposição montada e que, infelizmente, essa exposição não está sendo dado acesso ao público, né, Gisele? Em função da pandemia, a gente sabe. Mas a gente está aqui para mostrar para o pessoal de casa e contar o que vocês andam aprontando entre as paredes do museu, que mesmo fechado, continua mil, né? Exatamente. Nós começamos esse movimento com mais intensidade agora no mês de maio, durante a Semana Nacional de Museus, que o museu sempre participa. E nós começamos a fazer várias postagens nas redes sociais do museu. Nós temos página no Facebook, nós temos conta no Instagram, Museu Cachoeira do Sul, para quem quiser seguir. E lá a gente disponibilizou algumas atividades que as pessoas podem fazer de casa, né? Nesse momento em que nós estávamos planejando uma reabertura do museu e não foi possível devido ao agravamento da situação. Então, o que a gente pode fazer? Já que as pessoas ainda não podem vir até aqui, a gente pode levar um pouquinho do museu até a casa das pessoas. Nós estamos fazendo o Momento do Museu, que é um videozinho curto, a gente posta a cada 15 dias, com um item específico do acervo. A gente escolhe um item que seja de bastante curiosidade e pesquisa informações, traz todas as informações sobre aquele item e leva para as pessoas de uma forma bem humorada, como foi o videozinho do cinema, que está lá nas redes sociais, todo mundo gostou. Também a gente providenciou um tour virtual 360 graus, né, que a pessoa pode entrar, fazer um giro pelas salas do museu, dar uma olhada no acervo, ainda que não assim fisicamente, mas pode saber o que a gente tem aqui, né? Que nós cuidamos muito bem da história de Cachoeira, conservamos. E nós temos as lives, que é um programa do Núcleo Municipal da Cultura. Toda sexta-feira o Núcleo apresenta uma live e o museu participa pelo menos uma vez por mês. Tem dado muito certo. A nossa última live deu mais de 1000 visualizações. A gente até não estava esperando tanto, né? Porque a gente faz o momento e a comunidade tem nos dado um retorno muito positivo que nos motiva a inventar mais coisas e estar sempre em contato com as pessoas, né? Outra coisa também que vocês estão fazendo nos breves momentos de retorno às aulas ou nesse ensino híbrido que está em andamento, né, em algum momento, são lives, são participações especiais, palestras, na verdade, virtuais. E isso, nós temos as profissionais Aymar e Eduarda, que preparam as palestras. Elas estão ministrando uma palestra no momento sobre a história de Cachoeira do Sul, que está sendo bem procurada, é conteúdo de 3º ano, de 4º ano. Então, os professores entram em contato com o museu e agendam. Em seguida, estará saindo também palestras sobre as lendas de Cachoeira. Nós estamos diversificando nos temas, né? Estamos à disposição nesse momento que a gente pode fazer e atender de forma online, e no momento que as escolas nos convidarem para ir até lá, nós também estaremos. Uma janela que se abre com esse trabalho é a questão de que o trabalho de vocês, ele não fica limitado somente à Cachoeira do Sul, porque tem cachoeirense em toda parte do mundo, né? Então, qualquer pessoa de qualquer lugar, grupo de pessoas que de repente se interessem em querer saber mais, pode programar, agendar com vocês uma live, uma palestra. Pode agendar conosco uma palestra, pode até agendar alguma temática específica, que a gente precisa de algum tempo maior para pesquisar e montar, né? Porque a gente sempre tem um compromisso em ser muito fidedigno com a história.
né? Então, a gente toma esse cuidado, atendemos grupos sim, e isso tem acontecido. Às vezes, a gente vê comentários de pessoas assistindo as lives e falando que saudade da minha terra natal, da minha cachoeira que eu não visito há 20 anos. Então, é um projeto que veio para ficar. E agora, para a gente encerrar, a gente espera que logo aconteça essa abertura, que logo as pessoas possam voltar a circular por aqui, conhecer, ter acesso a toda a nossa história e a todo esse acervo maravilhoso que tem no nosso museu. Quais são os projetos, quais são os planos? Com certeza. Na reabertura do museu, nós temos os projetos, que é o Caminhos de Cachoeira, o antigo Passeio Cidade. Esse projeto, Caminhos de Cachoeira, ele vai acontecer em 2 modalidades. Ou um ônibus, se a escola, se a pessoa quiser, né, visitar vários pontos ali, a gente tem o guia para levar, para explicar, ou uma caminhada histórica, que a gente chama assim, que vai ser aqui na região do Paço, né, na região ali, a proximidade do hospital e tal. Quando a gente puder, né, mas é um projeto que está bem elaborado. Claro. Nós temos também uma ideia de fazer o Guia Mirim, que seria convidar escolas, alunos, para que essa criança seja o guia do museu por um dia. Então, seria uma turma inteira aqui dentro e cada criança explicaria uma parte do acervo, convidaria sua família. Eu acho que seria muito legal, porque eles teriam que estudar, né? Então, eles apresentariam o museu inteiro. A gente tem esse projeto aí pela frente que eu espero que a gente consiga também realizar, né? Vamos conseguir logo, né? É o que se espera, né? Parabéns pelo trabalho, sucesso para vocês, tá? Vamos finalizar com um convite teu aos nossos telespectadores para acessarem o museu mesmo em tempo de pandemia. Exatamente. Então, eu convido os nossos telespectadores. Nós estamos aqui, nós realizamos palestras e pesquisas online. No que precisarem, só entrar em contato com o museu. Convido para seguir a nossa página nas redes sociais, é Museu Cachoeira do Sul, e nós estamos postando tudo que a gente achar que pode ser legal, estamos convidando a comunidade cachoeirense para participar e contando com o apoio de vocês e o retorno, né? Assim que possível, vamos abrir as portas e queremos toda a comunidade aqui dentro novamente. Legal. Obrigada, Gisele. Obrigada, Gisele, agradeço. pela participação conosco aqui no NTSul, pelos planos e projetos. Você que nos acompanha, então, está aí na telinha os links de acesso ao trabalho do museu para que você possa participar, fazer parte de tudo isso e, ao mesmo tempo, matar um pouquinho da saudade enquanto as portas não se abrem definitivamente. Daniel, volto contigo no estúdio. Legal, obrigado, Lena, pelas informações, né? Museu é cultura, né? Conteúdo de qualidade para você que mora aqui em Cachoeira do Sul, até para quem está fora, que pode acompanhar aí pelas redes sociais, como a gente trouxe na entrevista. Nós vamos agora aqui para a telinha para ver os recados que estão chegando pelo WhatsApp aqui do NTSul, através do qual você faz o jornal com a gente. O Antônio Marcos: acho certas as medidas de isolamento, só que está muito flexível. Quem for pego fora do isolamento já aplica a multa e na próxima, detenção. Só assim para frear a pandemia, diz aqui o Antônio Marcos. Obrigado, Antônio, pela participação. Boa semana aí para você e para sua família. A Rosane Loreto: as pessoas que foram testadas e o resultado foi positivo para a Covid devem ficar em casa, concordo. Mas quem vai sustentar a família dessa pessoa? A prefeitura deveria levar um sacolão quinzenal ou mensal, assim a família ficaria mais tranquila, diz aqui a Rosane. Obrigado, Rosane, pela sua participação aqui com a gente. A Suelen: acho que Cachoeira deveria ter monitoramento nos supermercados, pois vejo que entram muitas pessoas, estão sempre cheios, argumenta aqui a Suelen. Obrigado, Suelen, também aí pela sua participação, viu? O Emerson Quiroga Soares, de Pantano Grande: o valor da multa por não respeitar as regras de isolamento é muito baixo, pois as vidas que são postas em risco têm muito mais valor, diz aqui o Emerson. Obrigado, Emerson, também pela sua participação e nosso abraço aos nossos telespectadores, aos amigos de Pantano Grande, município também vizinho, né, município aqui da região de Cachoeira do Sul. Quem mais? A Flávia também está com a gente. Quero mandar um feliz aniversário para o Joacir, que está fazendo 60 anos hoje. Parabéns, portanto, ao Joacir, nosso abraço. E o NTSul está chegando ao fim. No nosso site você confere outras notícias, também pode rever as reportagens exibidas aqui hoje. É só você acessar novotempo.com/NTSul. E a gente se vê de novo amanhã, aqui na telinha da TV Novo Tempo, ao meio-dia. Fique com a gente, fique com a nossa programação. Tchau!